Olá, aqui é o Fabrício e eu acabei de bater um papo aqui com o Luciano La Roça. É possível que você conheça o Luciano, mas se você ainda não conhece, ele é um dos caras que mais geram resultado, que eu particularmente conheço, usando o Facebook Ads, né? A plataforma de anúncios do Facebook. E eu bati um papo aqui com ele e a gente falou especialmente sobre isso, como que você pode usar o Facebook para vender mais na sua loja virtual, tá? Muita gente fala que o Facebook não dá certo e coisa e tal. Aqui no papo, o Luciano falou por que muita gente não consegue ter resultado e especialmente como que você pode ter resultados com técnicas que você pode começar a usar até depois de assistir a gente aqui no vídeo. Beleza? Então ficou uma entrevista muito legal. Assiste aí e no final deixa um comentário lá falando o que você achou. Beleza? Então curte a entrevista. Olá, aqui é o Fabrício e hoje eu estou com um cara muito bacana aqui. Vou entrevistar o Luciano La Roça. Fala, Luciano, tudo tranquilo, cara? Oi Fabrício, bom dia. Eu sei que é um pouco mais cedo aí, mas vamos então bater aqui um excelente papo. Como vocês já viram, eu tenho um sotaque português. Espero que não dificulte aqui algumas expressões na entrevista. Eu já tenho bastante cuidado com isso, falo um pouco mais devagar, então espero que ajude. Eu sou brasileiro, apesar de estar em Portugal e não ter o sotaque, mas acho que vamos ter aqui uma conversa bastante interessante sobre o Facebook. Legal, legal. Bacana, Luciano. E, cara, a primeira coisa assim que eu gostaria, né, de saber um pouquinho de você, geralmente com quem eu entrevisto, a gente gosta de saber um pouco da história mesmo, cara. Como é que você chegou nesse mundo digital aí, né, e começou a trabalhar com o Facebook, que é talvez seu principal projeto hoje? Uhum. Então, a minha história é um pouco comprida e ela começa com aulas de ténis, não é? Eu Legal. comecei a trabalhar como professor de ténis quando eu tinha 16 anos. Eu sempre joguei ténis a minha vida toda, foi o esporte que eu mais fiz, ainda faço hoje em dia. E comecei a dar aulas com 16 anos. E lá por volta dos 19 eu pensei, olha, eu tenho que cursar uma faculdade, porque eu gostava de dar aulas de ténis, mas sentia que faltava alguma coisa. Então acabei por entrar numa faculdade de jornalismo que existia ao pé da minha cidade, era mais ou menos a 30 quilómetros da minha cidade. Então eu passei todos os dias a estudar à noite. Eu dava aulas de ténis das 9 da manhã às 6 da tarde e cursava a faculdade de jornalismo das 6 da tarde à meia-noite. E enquanto estava na faculdade de jornalismo, eu comecei a trabalhar com o jornal da faculdade. Comecei a colaborar para ganhar experiência, etc. E eles sugeriram que eu fizesse alguma entrevista sobre negócios na internet. E nessa altura eu entrevistei o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro, que ele vivia perto de mim. Aproveitei, investiguei, entrevistei ele, falamos um pouco sobre como era trabalhar na internet, etc. E mantivemos o contato a partir daí. E até que houve um dia que eu estava, por acaso estava no Brasil, isto foi em 2010, e ele fez um post no Facebook, já em 2010, a, a, a perguntar se havia alguém interessado para colaborar com ele num projeto sobre desenvolvimento de carreira. E eu, na altura, não entendia nada sobre desenvolvimento de carreira, mas sabia que tinha muito interesse em trabalhar através da internet, tinha gostado muito da entrevista com ele e eu queria fazer alguma coisa, então disse que sim, vamos embora, vamos arrancar com o projeto. Ele acabou por me escolher entre as dezenas de pessoas que estavam lá a concorrer para o projeto. Debatemos a ideia e acabou por se tornar a Escola Freelancer, que foi lançada em 2011, está no ar, aliás, desde 2011 até hoje. E agregado à Escola Freelancer, eu tinha uma fanpage para divulgar os meus artigos. E a partir daí eu fui postando algumas coisas, etc. Comecei a gostar daquele negócio chamado Facebook e passei a escrever alguns artigos na Escola Freelancer também sobre o Facebook, contando as estratégias que eu utilizava para divulgar os meus artigos, etc. E eu reparei que a aceitação da galera era muito boa. Eles gostavam muito, viam ali um conteúdo realmente diferenciado, o que acabou também por gerar alguns clientes. Algumas pessoas liam os meus artigos, estavam, olha, preciso deste cara para gerenciar a minha fanpage. E a partir daí eu comecei a gerenciar pela primeira vez fanpages de clientes. E com isto também surgiu o e-book Facebook para Negócios, que foi o primeiro e-book em língua portuguesa lançado sobre Facebook Marketing. Isso foi logo em 2012, meio de 2012. Tanto que no dia que eu lancei, vendemos mais de 100 cópias, assim, foi uma coisa absurda, porque na altura não havia qualquer e-book sobre Facebook Marketing. E acabei por ir evoluindo, o e-book também levou a mais clientes, clientes com maior possibilidade de adquirirem outro tipo de serviços, e com as mudanças do Facebook eu acabei por me especializar lá para 2014
apenas no gerenciamento de anúncios. Tá? E eu senti também necessidade de transformar esse meu conhecimento num curso e acabou por surgir o curso Facebook para Negócios, surgiu mais tarde o Facebook Ads 360, focado apenas no gerenciamento de anúncios, surgiu também o Fun Page Hero, que é um curso que ensina as pessoas a gerenciarem páginas de clientes, o trabalho que eu fazia, e agora em 2016 vai surgir o meu primeiro livro publicado por uma editora, que digamos que é a evolução do Facebook para Negócios, que foi publicado lá em 2012, mas eu senti a necessidade de ter algum livro offline, e agora, ao fim de 2 anos a contactar editoras, finalmente consegui fechar uma, e vamos publicar agora em 2016. Então, resumindo mais ou menos nisto, começamos com aulas de ténis, jornalismo, escola freelancer, Facebook e agora o livro. Legal, legal, legal. Bacana. Então, já dá para ver que você já está aí mesmo no meio do Facebook bem antes dele ser hoje né, é uma estratégia que boa parte de quem trabalha com negócios digitais usa, né? E você é um dos pioneiros aí nesse sentido, né? Agora, Luciano, eu não sei se você acompanha mais assim essa galera de e-commerce, cara, mas o pessoal, boa parte da galera, eles têm meio que vamos dizer, um preconceito com o Facebook, acha que não funciona, né? Nos grupos assim que a gente participa, a gente vê muita gente lá, eu fiz lá e não deu certo, e coisa e tal. É óbvio, né, que gera muito resultado e se a pessoa não conseguiu, fez alguma coisa de errado. Por que o Facebook ele funciona, vamos dizer, para todo tipo de negócio, inclusive, né, o e-commerce no caso? Então, por acaso a tua pergunta vem em boa altura, porque eu ontem estava a ler um artigo que o título era Os anúncios de Facebook não funcionam. E lá eles explicavam que cerca de 1%, apenas 1% das e-commerce que investem em anúncios de Facebook têm retorno. Estamos a falar de 1%. Mas porquê é que isto acontece? Porque a visão normalmente dos donos de e-commerce é eu faço um anúncio, aquilo tem que vender logo, senão não é considerado uma venda, não é? Só que nós temos que entender uma coisa. Em primeiro lugar, o processo de compra do potencial cliente muitas vezes não é imediato. Aliás, se nós fizermos um exercício mental para a nossa mente e pensarmos a última vez que nós compramos um produto por impulso, por vermos aquela empresa pela primeira vez, vermos aquele produto pela primeira vez e compramos, isso é raro, não é? Nós primeiro temos conhecimento do produto, investigamos um pouco sobre ele, investigamos um pouco sobre a empresa, e só a partir daí, depois de alguns dias, é que acabamos de tomar a nossa decisão, ou então tomamos a decisão, por exemplo, no Natal, não é? Vemos o anúncio hoje, gostamos do produto e tal, mas não é uma boa altura, e acabamos por nos lembrar dele no Natal. Então o processo de compra do potencial cliente muitas vezes não é tão imediato como os donos de e-commerce gostariam. E eles até davam ali o exemplo do HubSpot, não é? Se nós olharmos para o HubSpot, os anúncios deles, eles não vendem o serviço deles naquele momento, naquele anúncio, eles divulgam e-books, divulgam conteúdo, divulgam webinários, para depois do potencial cliente estar dentro de todo este fluxo, aí sim ele toma a decisão da compra. E este tipo de estratégia ganha ainda mais lógica quando nós falamos de produtos de alto ticket, não é? Em que o usuário tem que ainda demorar mais tempo para tomar uma decisão. E não podemos esquecer também que em períodos de crise as pessoas pensam muito mais antes de comprarem qualquer coisa. Então, nesta altura aqui, nunca foi tão importante para qualquer dono de e-commerce saber trabalhar o seu cliente a longo prazo. Isso aí é determinante, está bem? Ou seja, eu digo que o Facebook Ads não funciona para casos de talvez tentar vender de forma direta. Pode não funcionar, a não ser que o preço do produto realmente seja extremamente interessante, que a página de vendas onde ele esteja tenha, por exemplo, um cronómetro a explicar que o desconto em breve vai terminar, etc. Se tiver um bom copy, aí sim você aumenta as suas chances de sucesso. Eu conheço profissionais que vendem muito bem de forma direta, mas lá está, é um produto que reúne todas estas condições. É um preço sensivelmente mais baixo, tem uma boa página, um bom copy e aí sim funciona. O que nós vemos muitas vezes nas e-commerce é que os donos de e-commerce não entendem muito bem de vender, ou seja, de copy, de imagem, de levar o usuário à ação. E então isso acaba também por dificultar a tarefa. E também não podemos esquecer outra coisa. Quando falamos em anúncios de Facebook para e-commerce, uma e-commerce tem várias possibilidades de produtos para vender, não é? E um dos erros que eu vejo muitas vezes é os donos de e-commerce tentam vender vários produtos.
quando na verdade, para começar, para eles compreenderem como funciona o processo, era melhor muitas vezes eles focarem-se em 1 ou 2 produtos que eles sabem que têm maiores chances de vender. Então muitas vezes o dono de e-commerce fica ali confuso, tenta produto, em vez de talvez pegar naquele produto em que ele sabe que vende bem, tentar otimizar a estratégia para que depois possa replicar para outros produtos. E esse aí é um erro também que eu vejo muitas vezes que acontece. Cara, você falou tudo, principalmente essa parte final é exatamente a pessoa não preocupa. Inclusive, tem um livro aqui, né, eu sei que você gosta de livro também, você já mostrou alguns pra galera. Esse livro, né, a única coisa, ele fala exatamente essa questão de você focar em uma coisa, né? Então, cara, você falou tudo. Primeiro, você tem que entender como que funciona, né, a máquina, vamos dizer, Facebook, para depois você realmente, né, gerar resultados através dele. Não tem, é impossível você achar que no começo você vai investir 100 e vai tirar 200 de cara, né? Então Uhum. é realmente um processo até entender isso bem. E essa parte que você falou da venda direta, cara, é o que eu prego, né? Você que está me assistindo, que agora você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu falo muito disso, né? Tanto que a gente sempre incentiva, né? Se for possível, o e-commerce ter um blog, né? Ele ter a fanpage, ter um Instagram para se envolver, né, com as pessoas antes de tentar realmente vender para elas. Funciona em alguns casos, igual você falou, eu tenho uma cliente, por exemplo, que funciona bem com produtos de ticket médio baixo, né? Mas eu mesmo, eu já tive, né, um e-commerce de relógio com ticket médio alto, né? Eu lembro quando a gente fez, né, eu não tinha essas ideias ainda assim de questão do marketing de conteúdo e tal, de deixar a pessoa preparada mesmo para comprar. A gente fazia venda direta e, cara, sem chance, né? Era um produto de 800, R$ 1.000. Como é que a pessoa vai... Uhum. Ela tá lá no Facebook, tranquilinha, de cara ela vai comprar uma coisa assim. Nós não podemos esquecer uma coisa, muitas vezes as pessoas comparam, por exemplo, com o Google AdWords, não é? Sim, sim. Nós temos que entender que são 2 estágios do cliente completamente diferentes. Enquanto no Google AdWords a pessoa vai lá e está a pesquisar por informação, mas já tomou mentalmente a sua decisão de comprar, quando ele pesquisa lá comprar bicicleta, ele já sabe que ele vai comprar uma bicicleta. No Facebook o processo é o contrário. Ela está lá a navegar no Facebook, mostrou no passado algum interesse sobre esse tema, publicou algum artigo, conversou com alguém no chat sobre esse tema, o Facebook identifica isso e apresenta um anúncio para ela. Só que ela, na altura, pode nem sequer estar a pensar na potencial compra, não é? Então, nós muitas vezes temos que chamar a atenção dela através do Facebook. Aliás, eu tenho um cliente que nós vendemos treinamentos de inglês e nós começamos a trabalhar há uns 8 meses, mais ou menos, e ele estava com muitas dificuldades em vender o curso e nós conseguimos colocar a vender pelo menos um curso por mês, que ele reúne 20 pessoas, vão 7 dias para uma pousada, etc. E ele não estava a conseguir fazer isso. Estava a fechar um curso de 6 em 6 meses. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, nós começamos a passar a fechar uma turma por mês e em janeiro fechamos 2 pela primeira vez na história da empresa, que tem 40 anos. Só que o que é que acontecia muitas vezes? Ele fazia mesmo o próprio questionário, perguntava às pessoas no curso, olha, como é que você conheceu o nosso curso aí de imersão? E poucas delas respondiam Facebook. Ali de 20 pessoas, 2 respondiam diretamente que era o Facebook. Só que era muito estranho, porque antes de fazermos anúncios no Facebook não havia turmas, e a partir de um determinado momento começamos a ter várias turmas, mas poucas dizem que é diretamente através do Facebook. Então o que é que nós entendemos aqui que se passava neste processo? Muitas viam o anúncio no Facebook, clicavam, conheciam o programa, mas depois pesquisavam no Google, mas depois iam ao site, ou então ex-alunos viam o anúncio, lembravam-se que existia a turma e recomendavam para outro amigo para ele ir participar. Então, o processo muitas vezes ia à volta de tudo isto, não ia diretamente no anúncio de Facebook, mas o início de todo o processo estava no anúncio de Facebook. Isso aí é muito importante o dono de e-commerce também analisar, porque ele às vezes vai olhar para as conversões diretas do Facebook e pensa, isto não me está a ser rentável. Mas por outro lado ele vê o faturamento do e-commerce a subir mais que o normal. Então muitas vezes o processo não vem diretamente do anúncio, mas sim do que está à volta. Legal, legal. E por isso que é muito importante, né? E é uma coisa que eu falo muito assim também,
é para você ter uma ferramenta de gerenciamento, no caso o Google Analytics, por exemplo, que ele identifica exatamente isso, né? Ele mostra, por exemplo, qual que foi a última ação da pessoa antes dela comprar, mas mostra qual que foi a primeira, né? Qual que foi o primeiro contato que ela teve com você, né? Então, às vezes, quando você vai olhar lá a venda direta, fala, a pessoa não vem do Facebook na hora de comprar mesmo, mas às vezes o primeiro contato que ela teve foi Exatamente. através de lá e com o Analytics você consegue ver isso Não, e o que perfeitamente. acontece muitas vezes é a pessoa vê o anúncio, mas nem sequer clica Também. e vai pesquisar. Uhum. Então, esse aí, por exemplo, a gente não consegue contabilizar. Quer dizer, o Sim. Facebook já está a preparar uma ferramenta que nos permite saber isso. Mesmo que a pessoa não tenha feito qualquer ação no anúncio, o Facebook consegue ver se ela pelo menos visualizou o anúncio e se ela for uma conversão, ele vai passar a contabilizar. Eles já vão fazer isso. Mas atualmente ainda não dá para o fazer, mas no futuro eles vão fazer isso. É, cara, mas é uma coisa incrível, né? O Facebook, ele, ele tem umas coisas assim que pelo menos para mim, né, que não sou, né, especialista na área, é inexplicável, assim, como que consegue esse tipo de coisa assim, né? É algo interessante, cara, interessante. E você falou bem também com relação ao AdWords, é uma comparação que acontece muito mesmo, né? E como você explicou bem, é completamente diferente. Agora tem uma questão, né, que o AdWords, para alguns tipos de produtos, ele é inviável hoje em dia, né? Por Uhum. exemplo, para produtos com ticket médio baixo, é complicado, né? Porque Sim. normalmente O o CPC é caro, né? CPC é bastante caro. Então, para quem trabalha com produto, vamos dizer, abaixo de R$ 100, talvez ticket médio e tal, é difícil, né? Você Uhum. conseguir a conta fechar no Sim. AdWords, né? Então, tem a opção do Facebook e, cara, eu acho que a questão do Facebook, você, né, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que uma coisa com relação a ele também que é incomparável ao AdWords é essa questão de segmentar, né? De você encontrar realmente a pessoa, seu persona, né? Seu público-alvo, Uhum. você consegue encontrar ele de uma forma mais assertiva, né? Vamos dizer assim. É, o Facebook na parte da segmentação, porque é necessário aqui até pensar numa coisa. O Facebook sabe atualmente, ou pelo menos divulga, para os anunciantes muito mais dados do que divulga o Google AdWords, não é? Ou seja, o Facebook aproveita muito bem, principalmente os seus aplicativos móveis, para entender o comportamento do usuário e a partir daí nós podermos segmentar. Não podemos esquecer que o Facebook é dono da app que é mais utilizada no mundo inteiro, é dono da segunda maior rede social do mundo, que é o Instagram, e é dono da ferramenta de chat mais usada no mundo, que é o WhatsApp. Então ele tem tudo para saber todos os nossos dados e a partir daí permitir que o anunciante segmente de forma bem mais precisa do que o Google AdWords. Aliás, eu não sou minimamente grande especialista em Google AdWords, fiz algumas brincadeiras lá e a minha experiência é relativamente curta nesse aspecto. Uh, Aliás, a primeira vez que eu experimentei mexer com o Google AdWords foi há cerca de um ano, mais ou menos, e a minha primeira pergunta foi para onde é que eu subo os e-mails para eu fazer remarketing. Na altura essa opção ainda nem estava disponível, porque eu Uhum. vinha do comportamento do Facebook e queria fazer a mesma coisa. E o que eu entendi é, e pelo menos o que as pessoas falam para mim é, o Google AdWords, em alguns casos, tinha parado um pouco no tempo, não é? Não tinha facilitado um pouco o processo para o anunciante. E eles agora acho que começaram a mexer um pouco mais porque viram realmente que o Facebook acelerou muito mais isto de anúncios. E uma das grandes novidades do Facebook é efetivamente esta possibilidade de uma pessoa poder segmentar de forma extremamente precisa. É possível incluir e excluir públicos, que é algo muito importante no e-commerce. Brincar com isto do incluir e excluir públicos. O remarketing no e-commerce é fundamental. Quem trabalha com e-commerce tem que saber trabalhar muito bem o remarketing, que é a melhor ferramenta que se pode usar. Sim, sim, legal, legal. E só para, eu não sei se, né, você que está assistindo a gente, o seu nível de entendimento com relação ao Facebook, enfim, mas né, só para ficar mais claro, é como, por exemplo, igual o Luciano falou que ele gosta de tênis, por exemplo, deu aula de tênis, joga tênis até hoje. Inclusive, você está acompanhando aí o Australian Open, cara? Cara, esta altura está a ser muito difícil em termos de sono. Porquê? Porque aqui em Portugal o Australian Open começa à meia-noite, que é quando é de manhã na Austrália. Então eu tenho deitado às 3 da manhã todos os dias, mais ou menos, para ver.
E estou também com o lançamento do livro, então tem sido noites assim de 4 horas e meia, 5 horas, então não tem sido fácil, mas eu sei que semana que vem já volta tudo ao normal. Ah, tá certo, porque né, o Australian Open é um dos grandes lãs aí, né? É muito bacana, mas ele tem essa dificuldade mesmo de ser de madrugada. Mas enfim, o Luciano gosta, né, de tênis. O Facebook, ele sabe que o Luciano gosta de tênis, porque ele visita sites relacionados, às vezes curte páginas relacionadas a tênis. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa, sei lá, raquete.com, que vende produtos de tênis, e se eu consigo segmentar lá para pessoas que têm interesse no esporte tênis. E aí o Luciano vai ser, né, um dos caras impactados. Mas como a gente falou antes, se eu quiser fazer uma venda direta, tipo assim, pode ser que ele goste de tênis, mas que ele não precise de nada Uhum, relacionado a tênis no momento, né? uhum. Então, vamos dizer, seria mais interessante fazer sei lá, um anúncio mostrando algumas jogadas, como fazer tal jogada, sei lá, eu não sei como chama direito, né? Mas em vez de tentar vender direto, porque mesmo ele tendo, né, um interesse no produto, ele pode não querer comprar o produto, né, na hora. Então, como a gente comentou antes, o ideal é fazer um processo de alimentação daquela pessoa mesmo, de nutrição daquela pessoa ali, para quando ela Cara, realmente chegar, né, quando ela chegar no momento, né, que ela uhum. precisar de alguma coisa, fica mais fácil. Cara, pegando só aqui um exemplo prático, como é que nós podíamos utilizar isto tudo no caso do ténis, não é? Vamos imaginar o seguinte: eu posso, por exemplo, publicar um e-book ou escrever ou ter algumas videoaulas com algumas dicas técnicas de ténis e na minha landing page perguntar à pessoa qual é que é o seu jogador favorito, não é? E a pessoa deixa de selecionar lá o jogador favorito ou a marca da sua raquete de ténis favorita e depois eu posso, através de um relacionamento, tentar vender para ela a raquete do jogador de ténis favorito dela ou a marca da raquete que o jogador favorito de ténis dela. A possibilidade de eu conseguir uma venda aí é muito maior do que eu apenas pensar, olha, aquela pessoa gosta de ténis, vou-lhe tentar vender uma raquete. Porque dentro de quem gosta de ténis existem os subnichos daqueles que preferem o jogador A, X e B, daqueles que preferem a outra marca, e nessa forma aí nós acabamos por ser muito mais efetivos. Então, dentro das segmentações do Facebook é necessário às vezes afunilar ao máximo para ter bons resultados. É interessante isso que você falou. É a questão de você conhecer bem o mercado mesmo, né? Igual você falou nessa questão do tênis, realmente tem. Atualmente, por exemplo, tem uma coisa assim de Djokovic e Federer, né? Aquela Uhum. coisa assim. Uns optam por um, outros por outro. Então, se você oferece uma coisa, por exemplo, o cara é fã de Federer, e você oferece lá, compra aqui uma raquete, né? Depois de um tempo, né? Depois que você identificou que o que ele gosta mais é do Federer, e você mostra a raquete do Federer para ele, né, é mais fácil, né, do cara decidir comprar, né? Legal, legal. Agora, Luciano, vamos dizer que, beleza, cara, eu já entendi que o Facebook é bom, que gera resultado. Se eu quero começar a anunciar no Facebook, né? Aqui a gente vai focar mais na parte de anúncios, tá, gente? Tem uma estratégia relacionada à fanpage também e tal, mas a ideia, como se a gente fosse falar de tudo, seria um papo muito longo, a gente vai focar um pouco mais na parte de anúncios aqui. Se eu quero começar a anunciar no Facebook, o que eu preciso fazer primeiro, assim? Qual é a primeira coisa? É assim, é necessário entender primeiro o dono da e-commerce, ele tem que olhar principalmente para o que ele já tem. Se ele tem um site, se já tem algum tempo nesse site, e se ele já tem uma base de dados, também é muito importante, e se ele já tem uma página de fãs. Porquê? Porque nós depois podemos anunciar para toda esta galera de forma separada. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cara já tem uma fanpage com 20 mil fãs, não é? Ao invés de tentar andar por aí a segmentar um anúncio, etc., se esses 20 mil fãs já foram adquiridos de forma correta, não é? Porque foram adquiridos porque a pessoa realmente gosta da marca, gosta daquele tipo de produtos, uma estratégia muito simples é pura e simplesmente anunciar para os fãs. Ponto Uhum. final. Às vezes as pessoas inventam muito em termos de segmentação, mas se a nossa base já é minimamente grande, podemos anunciar para os fãs. Obviamente, se tivermos uma fanpage com 500 fãs, não vamos tirar grande retorno disso. Mas num primeiro momento, anunciar para os fãs é uma boa estratégia. Obviamente, este é um público que se esgota também rapidamente, não é? Porque é um público ilimitado. Mas, para quem quer vendas assim a curto prazo, os fãs podem ser uma boa possibilidade. Outra coisa interessante que a pessoa deve fazer é
o mais cedo possível, inserir os pixels do Facebook nas páginas dos seus sites para que possa começar a criar aquilo que nós chamamos de públicos personalizados. Ou seja, para explicar aqui rapidamente isso, quando você insere os pixels do Facebook, que são os códigos JavaScript que são colocados nos sites, o Facebook faz a ligação entre o visitante, o pixel que está ali e a conta dele do Facebook. Então o que acontece? O visitante vai lá, cai no seu site, o pixel do Facebook deixa uma informação no browser desse usuário e quando ele entra no Facebook, ele vai para um público que você criou. Então, quanto mais visitantes você tiver, mais amplo será o seu público. Para que é que serve isto? Porque depois você pode fazer anúncios, em primeiro lugar, para as pessoas que visitaram o seu site. A isto a gente chama de retargeting, algumas pessoas chamam também de remarketing, mas o mais correto é retargeting, porque remarketing é relacionado com e-mail, retargeting é relacionado com pessoas que visitaram o site. Então, este tipo de anúncio é muito eficaz, porquê? Porque a pessoa já demonstrou interesse no seu site, pode não ter comprado na altura, mas quando ele vê o anúncio, muitas vezes com uma promoção, com desconto, ele acaba depois por comprar o produto. E, a partir daí, é possível criar aquilo que no Facebook também se chamam de público lookalike ou audiências semelhantes, que é, você agarra nesse público que você já criou, o público das pessoas que visitaram o seu site, e você, através do Facebook, diz o seguinte: Facebook, eu quero criar um segundo público com características parecidas àquele meu público inicial. Então ele cria esse segundo público, vai encontrar outras pessoas dentro do Facebook com características parecidas àquelas das pessoas que visitaram o seu site e você tem aí um segundo público muito maior e para o qual você também pode anunciar. Então, ao invés de muitas vezes tentarmos aí andar a segmentar por interesses, etc., podemos agarrar naquilo que nós já temos. Também é possível fazer este público lookalike a partir dos nossos fãs, ou seja, o Facebook procurar dentro do Facebook pessoas com características parecidas aos nossos fãs. E é possível também subir os e-mails da nossa base de dados para o Facebook e anunciar para esses mesmos e-mails. Está bem? E a partir desses e-mails também você cria um público e pode também criar um público personalizado. Ou seja, eu já falei aqui em 6 possibilidades de anúncios diferentes que você pode usar. Obviamente é necessário entender qual delas é que rende mais, é necessário fazer testes, entender os problemas que você está a resolver e qual o tipo de problema que você está a resolver que converte mais. Mas eu começaria por aí. Aliás, se alguém que nos está aqui a ouvir já tem este tipo de base que eu falei, páginas de fãs, site ou base de dados, para já, façam os primeiros testes com isso e esqueça para já os interesses. Está bem? É uma dica. Legal, cara. Ótima dica. Igual você falou, relativamente são poucas, parece ser pouca coisa falando assim, né? Mas cada possibilidade dessa que o Luciano falou tem um mundo de coisa assim, né? Que é possível ser explorada, né? Mas, cara, especialmente essa parte dos fãs, cara, fantástico. Mas a parte do retargeting, assim, é bem possível que você que está assistindo a gente com certeza, possível não, com certeza você já foi impactado por algum anúncio desse tipo, né? Pode ser que você não saiba, mas já, né? Então, principalmente as grandes lojas, né? Todas elas usam, né? Que é aquela que, quando você entra no site, né? Você entra na loja, você navega por alguns produtos e tal, e depois, quando você sai de lá, você é impactado por um anúncio, né? Relacionado à navegação que você teve na loja, enfim, né? É possível fazer isso no Google também, né? Onde ele na rede display, lá nos sites, blogs que ele tem parceria, e é possível fazer isso também no Facebook. Tá? É uma coisa assim que dá um retorno fantástico mesmo, né, cara? Fantástico, porque, como a gente comentou antes, a maioria das pessoas, quando ela entra na sua loja, ela não está preparada para comprar ainda. Né? Então, se você tem, né, o que a gente costuma chamar de um funil de vendas, é possível você fazer isso com remarketing, né? Baseado onde que a pessoa parou lá na sua loja, né? Por exemplo, é possível, se a pessoa colocou um produto no carrinho e não concretizou a compra, você fazer um remarketing para ela específico para aquela ação, né? Tipo, teve algum problema, né, em fechar a compra ou coisa do tipo, né? Então o remarketing realmente, cara, ele é uma coisa assim, fantástico. E a outra coisa que você falou, essa questão dos públicos personalizados, acho que uma coisa que
E isso precisa de um pouco de tempo até funcionar, mas aquela questão do pixel de conversão, né? Quando você coloca ele lá na página de obrigado e tal, e você consegue, o Facebook entende quem que é as pessoas que estão comprando de você, e aí depois você pode expandir, né, esse público, encontrar pessoas semelhantes, você pode anunciar por conversão depois, né, também. Uhum. Então, assim, cara, é uma coisa que, assim, a gente falando aqui é até difícil, né, de a gente conseguir falar todas as funcionalidades que tem, mas realmente, cara, é uma coisa, assim, fantástica. O tipo de recursos, do básico ao avançado que você consegue fazer lá, é fantástico. Beleza. E, Luciano, cara, com relação. Vamos falar um pouquinho, você falou da fanpage. A gente sabe que o Facebook hoje ele reduziu consideravelmente o alcance, né, de orgânico, vamos dizer assim, de Uhum. publicação. Né? Quando você publica uma coisa lá, antigamente praticamente todo mundo recebia, mas como a plataforma ficou gigante, né, e o espaço é consideravelmente pequeno, né, não tinha como realmente continuar do mesmo jeito. Então hoje isso acabou abaixando assim essa interação. Mas você acha que ainda compensa assim a pessoa investir no Facebook, na estratégia de fanpage mesmo, em formato de interação com o público assim? Acho que compensa sim, e dependendo da área vai produzir melhores ou piores resultados. Eu próprio, na minha fanpage Luciano La Roça, eu publico pelo menos uma vez por dia, tento publicar um post orgânico, sem qualquer investimento de anúncios. Obviamente é uma estratégia complementar aos anúncios, ninguém pode ficar só focado no orgânico, mas também não aconselho que ninguém fique só focado nos anúncios. Por vários motivos. Em primeiro lugar, se você vai construindo uma base de fãs interessante, se fizer um bom calendário editorial, vai conseguir engajar ali alguns fãs que se vão efetivamente tornar-se compradores. Aliás, eu ontem estava a ver uma loja que vende acessórios para gatos e eles compartilham muito conteúdo, vídeos de gatinhos, fotos, etc. E a verdade é que eles têm ali uma galera bastante engajada. E isso é uma vantagem muito grande porque sem investimento dá sempre para gerar algumas vendas. Outra coisa que não podemos esquecer é, muitas vezes nós falamos aqui do período longo de compra e um dos comportamentos do usuário é, quando vê o anúncio, antes de tomar a decisão, ir pesquisar pela fanpage os posts que a marca fez. E isso acontece muitas vezes, as pessoas antes de tomarem a decisão fazem isso. Aliás, o Facebook deu claros sinais disso quando há alguns dias começou a liberar nas fanpages a possibilidade de fazer a pesquisa pelos posts da fanpage. Ou seja, em cada fanpage a partir de agora está a ser colocado aos poucos, então é normal que você não veja em todas ainda, mas existe uma barrinha onde diz lá Search Posts e você pode procurar os posts daquela fanpage escrevendo lá algumas determinadas palavras-chave. Então é um mecanismo de busca dentro da fanpage. O que É, demonstra bem que o Facebook também não quer largar esta parte do alcance orgânico, porque vamos imaginar que você vai lá, vê um anúncio, depois vai à fanpage e não vê nenhum post orgânico. Você vai estranhar, não é? Mas que é isto? Será que há algum esquema? Não existem pessoas por trás desta marca? Aliás, humanizar a marca através dos posts orgânicos muitas vezes é importante. Eu tive essa experiência, aliás, eu sempre fui a pessoa mais cética do mundo relativamente a fazermos algo com o nosso nome, a mostrar a nossa cara, etc. E comecei a trabalhar a minha marca pessoal mais ou menos em outubro, novembro de 2015. Estamos em janeiro de 2016, tenho quase 5 mil fãs lá. Tem sido uma experiência interessantíssima, interessantíssima. Eu não acreditava nisto, eu testava isto, aliás, mas estou a adorar porque efetivamente as pessoas compram de pessoas, não é? E se você quiser trabalhar também um pouco a sua marca pessoal na e-commerce, talvez até possa ser algo interessante e a explorar, que eu acredito muito nisso. E depois, obviamente, complementar com Instagram, quem sabe Snapchat, quem sabe Periscope, para aumentar o branding e o reconhecimento da sua marca. legal, legal. No seu caso, especificamente, eu vejo bastante no Instagram, por exemplo, você tem, né, publicado bastante lá também, e é essa coisa mesmo de ser aquela coisa, cara, de gerar valor mesmo, né? Uhum. Você não coloca lá, por exemplo, você precisa de alguém para gerenciar seus anúncios, me procure e tal, ou, compra aqui meu curso, não tem nada disso, né, cara? Aquela coisa de entender o que, que a pessoa quer, né? O que, que o seu público quer e dar aquilo de graça para ele, né? No formato de informação, obviamente. Uhum. Cara, isso aí, né? Tem diversas coisas, né, que a gente pode
falar, a questão de sentimentos que a pessoa tem após isso, que facilitam muito você vender para ela, né? Até, inclusive, eu tenho alguns clientes que a gente fala bem nessa parte, assim, cara. Inclusive, tem um deles que é relacionado à dança de salão, né? Eles vendem sandálias para dança de salão. E a estratégia que a gente bolou, né, para iniciar é exatamente o público é focado no público feminino. Então vai ser aquela coisa de ensinar alguns passos de dança, que é o que a galera procura, né? No YouTube, cara, tem vídeos lá de 4, 5 meses com mais de 100 mil visualizações desse formato, né, de pessoa querendo aprender. Então, quando você faz isso primeiro, né, e depois, né, você tem algum tipo de interação assim para venda mesmo, cara, facilita muito, muito mesmo, né? Com relação a anúncios, só uma coisa também, a gente comentou de Instagram, como que você tem visto assim essa questão? Não sei se você já tem começado a usar e tal, se é uma coisa que tem dado retorno ou não, o que você tem visto sobre isso? Então, o que eu tenho visto é... eu tenho feito mais anúncios para gerar leads através do Instagram. Tem dado bons resultados em termos de leads, muito bom resultado. Apesar de que a ideia que eu tenho é a lead do Instagram muitas vezes não é tão qualificada como a lead do Facebook. Ou seja, ela não é tão comprometida, ela vai lá, subscreve, baixa o e-book, etc. Mas depois o relacionamento dela é muito mais fugaz do que o relacionamento com alguém que vê o anúncio no Facebook, etc. Então, pareceu-me um público assim mais barato a adquirir, mas depois em percentagens de converter realmente em clientes pagantes acaba por ser inferior. Eu tenho visto muita galera aí usar para branding, para, por exemplo, eu vejo às vezes vídeos bacanas que me aparecem de pessoas em 10 segundos a mostrarem o produto, o que pode ser interessante para aquele primeiro contato, em termos de vídeo, é muito bom. Para venda direta em si, eu não tenho visto grandes resultados, porque nós temos que entender uma coisa, não é? E tu sabes isso também como eu, que as vendas geralmente são muito mais em desktop do que no celular, Sim, não é? sim. E os anúncios de Instagram só rodam no celular. Então digamos que o Instagram pode ser uma excelente plataforma para um primeiro contacto, não é? Porque o custo efetivamente é mais barato, então podemos ter um primeiro contacto com um custo inferior e depois, através do tal retargeting que nós falamos, tentar vender para a pessoa através do desktop, quando ela estiver no desktop, para tomar aí a decisão de compra. Eu aconselho sempre esta estratégia no Instagram dos alunos nos meus treinamentos, que é, então, se vocês ou geram leads através do Instagram, ou então não aconselho a venderem de forma direta. Aconselho um primeiro contato ali e depois um retargeting através do Facebook, quando o usuário estiver no computador, porque no Facebook nós podemos definir que, olha, Facebook, mostra o meu anúncio apenas quando o usuário estiver no computador, apenas quando o usuário estiver no celular, nós podemos definir isso e eu aconselho que eles coloquem a definição do computador. Legal, legal. Essa é uma parte bem legal, assim. E até a questão do celular, você tem a opção de escolher se você quer ele, só se ele estiver conectado ao Wi-Fi ou não, né? Sim, 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 sim. Tem umas questões lá bem interessantes mesmo. E, cara, essa parte, assim, eu acredito que você que está assistindo a gente aqui já percebeu que tudo que a gente está falando aqui, né, tanto agora de Instagram como do Facebook, a gente está falando em um primeiro contato, ser aquele contato para conectar, para criar alguma conexão da pessoa ou com você ou com a sua marca, né? Então, vamos dizer, antes de começar a anunciar, né, efetivamente, né, o legal seria ver isso, né, Luciano? O que a pessoa que você quer impactar, o que ela quer realmente, né? Que tipo de coisa que ela gosta, né? E o primeiro contato ser uma coisa entregando isso, né? A gente falando um pouquinho de vídeo aqui, por exemplo, uma estratégia que eu uso que dá um retorno fora de sério é a questão aí pro meu negócio mesmo, que no caso seria de geração de lead também. Criar um vídeo, né, falando algo interessante para você. Então, por exemplo, você tem interesse em vender mais através da sua loja virtual. Então, eu crio um conteúdo relacionado a isso. No final, até posso fazer uma chamada para ação, para baixar um e-book, enfim. Mas o mais legal é que lá é possível você criar um público de remarketing das pessoas que assistiram o vídeo, né? Isso aí, cara, pelo menos para mim tem dado um retorno muito bom, que é aquela coisa assim, a pessoa me viu no vídeo primeiro e depois aí a gente faz um anúncio direto, olha,
Tipo, esqueceu de baixar o e-book? Baixa aqui o e-book e tal. E a conversão é muito maior fazendo isso, né? Então, quando a gente for falar em Facebook Ads e tal, a não ser alguns casos, acho que como você comentou, que é um produto assim que se vende fácil, né? Um produto ticket médio baixo. Se for uma promoção que vai durar apenas um dia e tal, você pode conseguir gerar resultado na venda direta, mas no geral mesmo, vai ser Uhum. uma coisa mais um pouco mais trabalhada mesmo, né, Luciano? Sim, sim, sem dúvida. Legal, legal. Cara, tem mais alguma coisa assim que você acha que é importante a gente passar para a galera assim com relação ao Facebook? Alguma coisa que talvez a gente não tenha comentado ou já deu aqui para ter uma ideia legal? O que você acha? Bom, cara, eu acho que aquilo que nós falamos, nós digamos que tocamos em muita coisa, tocamos apenas na superfície, não é? Porque depois lá dentro é possível fazer várias coisas, podemos anunciar para o cara que visitou a página X e não visitou a página Y, podemos fazer um funil mesmo através dos anúncios de Facebook, olha, o cara que visitou a página 1 e não visitou a página 10, ele vê este anúncio. Enfim, existem várias coisas aqui que é possível fazer. Mas quem nos estiver aqui a assistir, eu acho que, e se essa pessoa nunca anunciou no Facebook ou anunciou e frustrou-se um pouco, ele tem que entender uma coisa, que ele tem que anunciar no Facebook, ponto final, parágrafo. Ele tem que o fazer. Mais, menos, não interessa. Se ele não está a fazer, está a dar espaço para o seu concorrente para ele poder fazer. Eu não estou a dizer aqui para se focarem apenas no Facebook. Aliás, eu sou defensor que nós devemos ao máximo colocar os nossos ovos em vários cestos, não é? Acho que sim. Eu tenho Instagram, tenho Periscope, tenho LinkedIn e continuo a espalhar a minha palavra em vários formatos. Mas temos que marcar pelo menos uma presença em algumas delas e, sim, em uma ou duas sermos realmente fortes. Eu acredito que qualquer e-commerce deve ser realmente forte no Facebook e para as pessoas terem algum resultado, elas têm que entender uma coisa. O resultado no Facebook é como andar de bicicleta. Quando nós começamos a andar de bicicleta, começamos a andar, caímos, começamos a andar, caímos, começamos a andar, caímos, e lá pela 10ª vez começamos com as rodinhas e depois, no futuro, tiramos as rodinhas e passamos a andar e, quem sabe, um dia andamos com a roda da frente levantada e passamos. A evolução é feita desta forma. E os anúncios de Facebook também acontecem assim. O seu primeiro anúncio vai ser horrível, o segundo um pouco menos horrível, mas a partir daí você vai melhorando os seus resultados. E aos poucos vai começando a ter resultados. O comportamento errado que eu vejo é a pessoa vai lá, experimenta fazer anúncios de Facebook, uma, duas vezes, só ganhei curtidas, não vendi nada, isto não funciona, e a partir daí não estão nem aí para os anúncios de Facebook e dizem que não funciona. Eu aconselho que separem uma verba mensal para isso, uma verba fixa, e que vejam isso como um aprendizado. Não é? Dizem, olha, eu vou investir no meu conhecimento de Facebook Ads 200, 300 reais, 500 reais por mês. E vão tentando, a partir daí, melhorar o seu conhecimento. Eu melhorei muito o meu marketing por causa dos anúncios de Facebook, porque fui obrigado a estudar sobre copy, fui obrigado a estudar sobre processos de compra. Eu acredito que isso também vai acontecer com você quando começar a experimentar os anúncios de Facebook. Então, para resumir, separa um valor por mês, comece a experimentar e estude muito sobre o Facebook. E, aliás, esteja sempre atento, porque o Facebook está sempre a lançar coisas novas. É isso aí, cara. É isso aí. E essa questão isso que você falou agora no final é o que a gente comentou no começo lá, que é exatamente isso que acontece, cara. A pessoa fala, eu coloquei lá tanto e só deu curtida, não vendeu nada, então o Facebook não funciona, né? Gente, antes da gente começar a entrevista aqui, o Luciano, a gente estava tendo um papo, ele contou de um cliente específico dele, a gente não vai contar, que investia, ou investe ainda, 5 mil por dia, né, Luciano? Uhum, uhum. E tinha Cinco, retorno. olha só, 5 mil reais por dia, tá? E, obviamente, né, igual ele falou, tem retorno, né? Senão ele não continuaria fazendo. Então, assim, gente, a gente sempre fala, onde tem gente, tem tráfego. Onde tem gente, é possível você fazer uma venda para aquela pessoa. A diferença do Facebook para outros lugares, por exemplo, você pode anunciar na Globo.com, por exemplo, ou no Yahoo, enfim. Só que você não sabe quem é a pessoa ali, né? É um anúncio genérico, vamos dizer assim. Uhum. E o Facebook ele tem essa questão de você poder segmentar, né? Eu quero impactar só mulher que tenha de 25 a 34 anos, que goste de música e tal, enfim, você encontra a pessoa, né? Aí vai depender de você
usar essa estratégia, igual a gente comentou aqui, que é entender o que aquela pessoa quer, né, para futuramente você querer fazer uma venda para ela. Mas, cara, que funcione muito, e muito mesmo. E como o Luciano falou, se você não estiver fazendo, o termo que a gente costuma usar é você está deixando dinheiro na mesa, né? Você está perdendo um potencial muito grande aí. Beleza. E, cara, você falou sobre essa coisa da pessoa entender, né, conhecer, estudar e tal. O Luciano tem um treinamento, né, cara, que fala especificamente aí de Facebook Ads. Uma coisa, é um costume muito grande, né? Quando a gente quer aprender uma coisa, a gente vai na internet, especialmente no YouTube, e procura aprender e tal. E é uma opção, né? É uma opção realmente, mas como é um mundo de informações diferentes que você tem ali, às vezes acaba se perdendo e não sair do lugar, né? Hoje eu não faço tantos treinamentos mais, que essas partes assim, eu contrato outras empresas para fazer, mas quando eu queria aprender uma coisa, inicialmente eu ia lá no YouTube e tal, mas depois, cara, treinamento, né? Tanto pela questão de ter um passo a passo lá, como ter um suporte, né? Então fala um pouco mais do treinamento que você tem, Luciano, falando aí sobre Facebook Ads. Bom, eu tenho um treinamento focado apenas em Facebook Ads, que eu acho que é o ideal para quem tem e-commerce. Depois, se futuramente quiser trabalhar um pouco orgânico, pode fazer um upgrade para outro treinamento, mas este aqui é o que eu aconselho, pelo menos numa fase inicial, não é? Para perder um pouco o medo de anunciar no Facebook e de melhorar um pouco os resultados que já tem, que é o Facebook Ads 360. É um curso onde eu compartilho as principais técnicas e estratégias que eu uso com os meus clientes. Então eu digo, olha, se eu quero vender isto, o que eu faço normalmente é isto, isto e aquilo. Se eu quero vender aquele outro, é aquilo que eu faço, para que as pessoas possam chegar lá e, digamos, não andarem a experimentar tudo até entenderem o que funciona. Eu digo, olha, se você quer vender serviços, faça isto. Se você quer vender produtos físicos, faça isto. Então, atalha bastante o caminho das pessoas. As aulas são extremamente diretas, são extremamente práticas. São gravadas de uma forma um pouco diferente. Eu tenho muito cuidado da forma como as aulas são gravadas para que elas fiquem dinâmicas e para que a pessoa também tenha prazer, porque eu sei como muitas vezes é chato você assistir a um curso online em que o cara está lá com slides, a passar slides. Não tem um único slide em todo o curso. Eu mostro ali na prática, eu mesmo a percorrer o início do anúncio até ao final. Então, se você já investe em Facebook Ads e não está a ter bons resultados, o curso tem um valor extremamente pequeno para o retorno que você vai ter logo a seguir. E se você nunca investiu, mais uma razão ainda para entrar já com o pé direito e evitar gastar milhares de reais em anúncios que não funcionam, não é? Mas o link há de estar por aqui em baixo, não é, Fabrício, para a pessoa depois poder, então, fazer parte do treinamento. Isso, algum lugar, ou do vídeo, depende de onde você está, né? A gente compartilha o vídeo normalmente, Em todo tanto na lado. fanpage, no YouTube, no blog, enfim, em algum lugar próximo onde você está vendo aqui vai ter o link, né, para esse treinamento do Luciano, cara, que é fantástico. Eu comentei com ele um pouco antes, o tanto que eu acompanho assim já há algum tempo, né, os webinários, né, que ele faz vez por outra, e cara, realmente isso que você falou é bem verdade, assim, eu vejo que é uma coisa bem, é um formato muito simples, né, de se entender, né, não tem essa questão é uma coisa bem interativa, assim, né? Não é aquela coisa de, tá aqui o slide e na hora de fazer na prática você olha lá o que você... Não, é pegando meio que na mão da pessoa mesmo e fazendo, né? Acho que, especialmente para a pessoa que nunca fez, né, é realmente o que dá melhor resultado, né? Cara, Luciano, obrigado, cara. Foi muito bom mesmo a gente conseguir bater o papo. A gente demorou a conseguir acertar as agendas aí, até por essa questão do fuso horário e coisa e tal. Mas, cara, obrigado mesmo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para compartilhar com a gente seus conhecimentos aí, né, tanto de Facebook, de Instagram, enfim. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, Fabrício. Foi um prazer poder trocar aqui uma ideia contigo. Eu gosto muito de falar sobre o Facebook Ads, é uma paixão. Eu cada vez que começo assim uma entrevista, até posso estar assim um pouco mais, mas depois, a partir do momento que eu começo a falar sobre o Facebook Ads, eu fico completamente fascinado, porque é um mundo que eu principalmente tenho visto em casos de clientes meus, tenho histórias muito interessantes para contar,
que são clientes que estavam a vender mais ou menos e que os anúncios de Facebook praticamente salvaram a empresa deles, salvaram o negócio deles e salvaram o negócio de outras pessoas que trabalhavam com eles. Então, para mim, o Facebook tem algo, mudou a minha vida e mudou a vida de muitas outras pessoas, e eu sou eternamente agradecido por isso e emociono-me um pouco até falar sobre o Facebook Ads. Mas eu aconselho efetivamente quem nos estiver a ver que experimente o quanto antes. Legal, legal. E, cara, deixa seus meios de contato aí, quem quiser conhecer melhor você mesmo, assim, onde que a pessoa te acha aí na internet? Então, eu tenho uma newsletter que eu faço todas as semanas. Aliás, quem me acompanha sabe que eu não sou aquele cara que está sempre a vender, dou muito conteúdo mesmo. Então, se você quiser receber a minha newsletter, é bit.li/dicas do Luciano. Ok? Extremamente simples. Vou deixar um Pronto. link também para Ok, algum lugar. ok, para a galera se inscrever. E basta pesquisar por Luciano La Roça, com 2 R's e com 2 S's, o nome que estará aqui na entrevista, tanto no Facebook como no LinkedIn, Instagram, Periscope, Twitter. Eu estou em todas essas redes aí. Não há mais nenhum Luciano La Roça, então não é difícil encontrar. Não, legal, legal. Gente, espero que vocês que assistiram a gente tenham gostado também da entrevista. Eu gostei bastante, acho que foi realmente melhor do que eu imaginava quando convidei o Luciano para fazer. Espero que você tenha entendido realmente o potencial que o Facebook tem. E, cara, se você realmente não usa, como a gente comentou, procure realmente o mais rápido possível entender como isso funciona. Com certeza vai gerar muitos resultados aí para você. E se você quiser, né, como a gente comentou, conhecer o treinamento do Luciano, algum lugar aqui vai ter um link para você conhecer, saber um pouco mais do trabalho dele. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, Luciano. Tchau, 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 cara. galera. Abraço.